Seja muito bem-vindo ao seu programa Saldo Extra. Ao saudá-lo, eu quero lhe agradecer. Agradecer porque você está sempre conosco, agradecer pela sua palavra de incentivo, agradecer pela sua audiência. Eu quero lembrá-lo de você acessar o nosso blog, novotempo.com/saldoextra, onde você pode assistir todos os nossos programas e indicá-lo para os seus amigos. E convidá-lo a você mandar também a sua mensagem, a você mandar o seu e-mail para saldoextra@novotempo.org.br. Estamos falando diretamente do Banco Central do Brasil, em Brasília. Estamos sendo recebidos aqui pelo senhor Luiz Edson Feltrin, ele que é o secretário executivo do Banco Central. Feltrin é formado em matemática pela Unesp, trabalha no Banco Central desde 1974, é um servidor de carreira do Banco Central e nos últimos 10 anos atuou como chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro. É um profundo conhecedor do sistema financeiro nacional e exerce uma função estratégica dentro do Banco Central. Feltrin já esteve conosco num outro programa, onde passou informações sobre o funcionamento do Banco Central, a importância do Banco Central, algumas informações esclarecedoras sobre o momento da economia do Brasil. E se você não assistiu esse programa, acesse o nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Feltrin, muito obrigado por nos receber novamente, a continuidade desse bate-papo informal, mas muito agradável e importantíssimo para a população brasileira. Feltrin, como nós conversamos aqui antes do nosso programa, de gravar esse programa, eu falei para você do objetivo do programa Saldo Extra, que é tratar de educação financeira, levar informações que ajudem a nossa população como um todo a ter uma estabilidade financeira, a viver com qualidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre este assunto. O Banco Central, por ser uma entidade tão importante dentro da economia do Brasil, quais as ações que o Banco Central tem desenvolvido no sentido da educação financeira? Bom, o Banco Central, você já definiu aí o que é educação financeira, tá certo? Educação, né, para mexer com as coisas da vida financeira de cada um, né? O Banco Central é uma organização que cuida do sistema financeiro, tá? Ele cuida da moeda, tá certo? Então, as ações do Banco Central mexem com o dia a dia de todas as pessoas, de todos os brasileiros e todas as brasileiras. E o que se percebe é que, às vezes, todos nós precisamos saber como lidar com o dinheiro e com tudo aquilo que está relacionado ao dinheiro. Tá certo? É como fazer um empréstimo, tá certo? Como aplicar a nossa poupança, tá certo? Como comprar a melhor oportunidade para compra. Se eu compro à vista, se eu compro a parada. Isso é um pouco do que a educação financeira pode oferecer, tá certo? Como gerir o nosso recurso, o nosso salário, tá? Isso é o ambiente, né, que a educação financeira trabalha, tá certo? Agora, o Banco Central, ele tem, assim, algum material, ele promove algum tipo de evento, algum tipo de atividade aqui no Banco Central ou fora dele, ou através do site, que possa fornecer esse tipo de orientação, esse tipo de esclarecimento para a população brasileira? Sim. Como o governo tem percebido, o Banco Central e outros órgãos ligados ao sistema financeiro, né, à vida financeira das pessoas, percebido uma população que tem entrado para a atividade produtiva, né? Então, o governo instituiu, né, o que nós chamamos de Estratégia Nacional de Educação Financeira. Essa estratégia nacional é uma diretriz para que todos os agentes de governo que mexem com a vida financeira, bancos, seguros, bolsa, tá certo? Previdência, pudessem construir, né, um ambiente para ensinar a população. E se criou um Conselho Nacional de Educação Financeira, que ele é formado pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Imobiliários, que é uma entidade que regula e fiscaliza as atividades de bolsa de valores, tá? A Superintendência de Seguros Privados, que regula e fiscaliza a atividade de seguros, e também a Previc, que é uma entidade que
trata da regulamentação e da supervisão, fiscalização das empresas de previdência privada, para construir, né, um grande projeto para alcançar a toda a população. E nós temos alguns desafios para enfrentar. Existe um texto, Feltrin, na Bíblia, e os telespectadores que nos acompanham, que gostam de estudar a palavra de Deus, sabem muito bem que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabemos da importância do conhecimento bíblico na condução da nossa família, na educação dos nossos filhos, na nossa vida espiritual. E eu acredito, Feltrin, que esse verso se aplica também à vida financeira. É possível que muitos cidadãos brasileiros estejam hoje passando por dificuldades por falta de informação. Ou seja, sua vida financeira está passando por problemas porque ele deixou de buscar informação precisa, ele deixou de estudar determinados assuntos e que isso envolve educação financeira. Qual o conselho que você dá para um chefe de família que está me ouvindo agora? Além, é claro, de assistir o programa Saldo Extra. Tem que se planejar. Se planejar. Saber o que eu tenho na mão, tá certo? Como aplicar. Você usou bem a Bíblia, né? Quer dizer, os talentos, quanto dinheiro de talento eu tenho, como que eu vou aplicar esse dinheiro para que possa ser útil para mim e eu não ser escravo desse dinheiro. Tá certo? Essa é uma preocupação que está na agenda desse conselho que eu falei sobre educação financeira. Né? Lógico, o país é muito grande, temos muitas frentes a tocar, é uma grande caminhada e como toda caminhada ela sempre começa com o primeiro passo e o primeiro passo já foi dado. Quer dizer, houve uma experiência de 2 anos para cá, com 900 escolas, ensinando os alunos do ensino médio, segundo grau. Né? Essas coisas mudam, eu já sou de uma geração bem diferente. Nós somos o tempo do segundo grau, do né? Segundo grau, do grupo, tal, mas a criança, né? Então, foi uma experiência piloto, muito bem sucedida. Foram escolhidas uma articulação com o Ministério da Educação e Cultura, com a própria sociedade, que também são atores importantes, que existe entidades da iniciativa privada que também integra esse conselho, não é só governo, tá bom? É bom frisar isso aqui. Tem o governo sob essa entidade do sistema financeiro, tem o Ministério da Educação e Cultura, tem também a entidade da iniciativa privada participando de toda essa discussão. E esse foi um projeto piloto com patrocínio, com o olhar do Banco Mundial. Tá? Então envolveu 900 escolas em seis estados diferentes, atingiu aí 26 mil alunos, tá certo? Ensinando dia a dia o beabá de como lidar com dinheiro, o que é poupança, essas coisas. Agora nós estamos aqui construindo, né, proximamente o Banco Central vai submeter a esse conselho um projeto para adultos, certo? Aí nós temos, inclusive, usar um pouco esse projeto de educação financeira para fazer uma inserção social. Né? Nós temos aposentados que têm experiência, que podem ser qualificados para esse processo de ensinar como fazer um orçamento doméstico, tá certo? Como priorizar o gasto familiar, tá certo? Como poder, ainda que o meu salário seja baixo, mas como eu posso reservar uma parte, como eu posso poupar uma parte desse salário, tá? Para eu ter uma eventualidade futura, tá certo? Então são coisas assim que nós temos trabalhado, quer dizer, Banco Central que pensa nos grandes aspectos da economia, aspectos financeiros, o Banco Central tem essa obrigação social, tá, para a população brasileira, certo? Porque se nós estamos aqui, porque nós somos sustentados com o dinheiro, né, dos impostos pagos pela população. Nós temos que dar essa retribuição para a sociedade. Então nós estamos construindo esse processo, tá certo? O Banco Central já tem algumas informações
disponíveis no seu site que podem ajudar a população. Qual é este site e qual é o site ou qual é essa fonte de informação que você poderia passar agora para a gente? A população pode acessar, falar com o Banco Central sobre duas formas. Tem um site, quem tem acesso à internet é www.bdebola.gov.br. E quando você acessa o site do Banco Central, quando aparece a primeira tela, tem lá um ícone, tem lá uma palavrinha cidadão. E você clica nesse ícone cidadão, aparece uma tela com várias informações sobre taxa de juros que os bancos cobram, tá certo? Sobre tarifa das instituições, sobre cartão de crédito, sobre juros, tá? Sobre a questão de consórcio, quais são as instituições financeiras, tá certo? E além disso, você tem um telefone, que é o 0800 979 2345, que é uma ligação gratuita, que você também pode pedir informações ao Banco Central. Tá? E no site também tem um campo que fala da atendimento ao cidadão. Dúvidas que o pessoal tem sobre o funcionamento do sistema financeiro. Tá? Orientações que ele pode buscar. Nós temos um quadro de técnico especializado que pode ajudar muito as pessoas a tirar as dúvidas em relação a como usar o dinheiro. Ou seja, o governo está preocupado e, através do Banco Central, está exatamente procurando transmitir essas informações. Nós vamos para o intervalo e eu apenas quero dizer a você que está nos assistindo de que aqui está uma prova do interesse do governo, do interesse do Banco Central em nos ajudar como cidadãos a exercermos a nossa cidadania, a ter um direito a acesso à informação. Sermos recebidos pelo secretário executivo do Banco Central e lhe dedicar parte do seu precioso tempo a transmitir esses conselhos e essas informações para nós no programa Saldo Extra. Nós vamos ter um intervalo, mas já voltamos aqui com o Sr. Feltrin. Voltamos com o programa Saldo Extra, que hoje temos a alegria e, por que não dizer, a honra, o privilégio de sermos recebidos no Banco Central do Brasil pelo seu secretário executivo, o senhor Luiz Edson Feltrin, que carinhosamente chamamos de Feltrin. Ele é conhecido aqui no Banco do Central do Brasil assim, e como alguém envolvido na economia, participa da coordenação do Sistema Financeiro Nacional. Exerce uma função estratégica na diretoria do Banco Central e o trabalho que ele realiza aqui juntamente com a sua equipe está influenciando a minha e a sua vida e nós devemos estar atentos. O Banco Central do Brasil está interessado na educação financeira da população brasileira. Falamos isso aqui no primeiro bloco. Eis a razão de estarmos sendo recebidos aqui. Dr. Feltrin, muito obrigado. E eu queria agora, já que estamos falando aí de orientações financeiras à população como um todo, fala-se muito em inclusão financeira, e isso talvez envolva mais a juventude, os jovens, aqueles que estão começando a sua vida financeira. O que o senhor tem a dizer a respeito desse assunto? Eu creio que pode ser até um pouco mais, viu? Inclusão financeira é você ter a oportunidade de ter acesso ao sistema financeiro, ao sistema bancário. Tá? O Banco Central tem olhado esse assunto, tá? Tem construído, né, uma regulamentação que permita que todo cidadão possa ter o seu direito de ter uma conta bancária. Mas às vezes é difícil o cidadão chegar até uma agência bancária. Então a regulamentação, ela permitiu que o banco vá até a sua casa, vá até a sua próxima. Existe uma figura importante que não está no dia a dia, a gente chama de correspondente bancário, certo? O Banco Postal, por exemplo, é um correspondente bancário. Não é um banco propriamente dito, mas é um contrato que um banco autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil fez com uma empresa. Tá? E permitiu que a rede bancária se expandisse para
todas as cidades brasileiras. E ali, qualquer brasileiro pode abrir uma conta bancária, onde pode colocar a sua poupança, o seu salário, e ser gerido com segurança. Uma das preocupações do Banco Central, uma das funções do Banco Central, uma das missões do Banco Central é assegurar um sistema financeiro sólido e eficiente. Quando a gente vai na Constituição, né, que é o grande marco legal do país, né, ele fala o seguinte: o sistema financeiro será organizado de forma a atender a coletividade. Isso está na preocupação do Banco Central. Como que o sistema financeiro pode chegar até a coletividade? Eu sou do interior do país. Eu já fui no interior do Amazonas, por exemplo, e vi uma experiência sobre correspondente bancária. Fui numa cidade que não tinha agência bancária, só tinha um posto que era o correspondente bancário, onde toda a população recebia, por exemplo, os aposentados recebiam a sua aposentadoria, os pensionistas receberiam a sua pensão, tá certo? E eu vi lá uma experiência assim que mexeu comigo, tá? Uma senhora de 91 anos, nunca tinha aberto uma conta bancária, ela era analfabeta e ela não assinou a ficha. Ela colocou essa impressão digital, mas uma felicidade enorme por ter aberto uma conta bancária. Eu falei, agora eu me sinto para cidadã, agora eu estou inserido, estou inserida, tá certo? Isso é inclusão financeira. Agora, essa inclusão financeira, esse acesso garantido pela Constituição, de que todo cidadão tem direito ao sistema financeiro, também é uma forma de proteger o nosso próprio salário, porque se você tem uma sobra financeira, você abre uma conta bancária e tem acesso à chamada tradicional poupança, né? Que por menor que seja o rendimento, entre outras aplicações oferecidas no mercado, ela dá a todos os cidadãos o direito de ter o seu salário corrigido. Sim. Correto? Agora, sobre o sistema financeiro, eu queria explorar um pouquinho esse assunto, Feltrin, no seguinte aspecto: existem dezenas de instituições financeiras. Que conselho você daria para aquele que vai abrir a sua conta bancária? Quais os cuidados que ele deve ter ao escolher o banco com o qual ele vai trabalhar? Bom, a escolha de banco é de livre iniciativa das pessoas. Se a pessoa tem dúvida se aquele banco está autorizado ou não, aquela instituição tem autorização do Banco Central, ela pode acessar o site do Banco Central, que lá você consegue encontrar as informações, quais são as instituições, quais são os bancos, quais são as financeiras, quais são os consórcios autorizados pelo Banco Central do Brasil. E também tem mais informações lá no site que permite a pessoa comparar quanto cada instituição, cada banco cobra, por exemplo, das tarifas para abertura de uma conta, tá certo? Pode encontrar regulamentação, as normas, né, que disciplinam como abrir uma conta, quais os direitos que a pessoa tem a abrir uma conta. Tá certo? Existem, quem nunca teve o acesso, nunca teve uma conta bancária, tem uma conta que a gente chama conta simplificada, e que tem algumas operações dessa conta que são isentas de qualquer tarifa. Tá? Onde está isso? Onde está essa informação? Lá no site do Banco Central. Existe a conta simplificada, existe a conta salário, existe a conta para o aposentado, ou seja, ele pode ter uma conta simplesmente para receber o seu salário, o seu benefício. Tem, e essa conta salário é uma conta em que o saldo, tá certo? O direito de escolher aonde ter a conta salário é do cidadão, é da cidadã, é do empregado, tá certo? Ele que escolhe qual o banco, então ele pode fazer uma comparação, tá? Qual o banco melhor o atende, tá certo? Então ele tem o que nós chamamos, tem uma palavra aí um pouco difícil, né, chama portabilidade. Quer dizer, portabilidade é o direito que eu tenho de pegar esse saldo da minha conta de salário e sair do banco A para ir para o banco X, tá certo? Isso é um direito que a regulamentação baixada pelo Banco Central estabelece para cada pessoa. Ou seja, o empregador ele escolhe o banco que ele vai trabalhar e ali ele vai colocar a sua folha de pagamento. Mas se eu não quero trabalhar com aquele banco, às vezes até por uma comodidade, porque eu tenho um banco próximo da minha casa e quem sabe a esposa
ou o pai tem a conta naquele banco, isso facilita o acesso, facilita o contato, ele pode receber numa conta salário e ele ter essa portabilidade de transferir para a conta que lhe é de direito. Isso é garantido também para o empregado. Isso é garantido. Tá? E se tem alguma pessoa que está com alguma dúvida, alguma dificuldade para fazer essa movimentação, dessa transferência do saldo da sua conta, liga para o Banco Central. Liga para o 0800 979 2345, que vai ter uma pessoa que vai atender, vai dar toda a orientação segura sobre como proceder. E no site também, que você já mencionou, onde ele pode ter as informações clicando lá em Cidadão. Exatamente. Nesse aspecto da movimentação financeira de uma forma geral, eu acho que a palavra mais importante que nós temos que destacar aqui é informação. Porque se você não tem todas as informações, você pode fazer escolhas e decisões erradas. E eu estou entendendo, Feltrin, de que esse é um dos trabalhos que o Banco Central tem se dedicado. Fornecer informações para a população, certo? Sem dúvida. Quer dizer, você falou uma palavra-chave realmente, informação. Tá? Informação também tem a ver com educação. Quer dizer, nós precisamos estar atentos naquilo que a gente vai assinar, por exemplo, um contrato. Muitas vezes a gente é pego de surpresa lá na frente porque, mas você assinou, realmente a gente assina. Às vezes a gente não se preocupa em ler o contrato. Tá? É um direito seu, quando eu abro uma conta, né, eu faço qualquer compra, eu faço um contrato com o banco, com a empresa, tá certo? Esse contrato é traduzido num contrato, num documento. E tanto a empresa, o banco assina, como eu, como cliente. Tá? Então, precisa ser sempre informado para saber o que eu estou assinando. Tá certo? Olhar com detalhe o que consta de cada uma das cláusulas. E dúvida? Fale com o Banco Central. Agora, Feltrin, uma pergunta que talvez seja curiosidade de muitos. O Banco Central é um prédio muito bonito, aqui trabalham muitas e muitas pessoas. É possível o cidadão brasileiro conhecer o Banco Central, fazer uma visita? O que vocês têm para oferecer àquele que vier visitar Brasília, conhecer essa bela cidade, uma população carinhosa? Existem belos pontos turísticos, obras belíssimas de Niemeyer, onde nós encontramos, onde funcionam as repartições públicas também. Aqui no Banco Central, o que tem a oferecer à população? O Banco Central tem um dos museus de valores melhores da América Latina, tá certo? No nosso Museu de Valores, tem a história do nosso dinheiro e tem a história de dinheiro de vários países, tá certo? E tem uma curiosidade, só no Brasil, só no Museu do Banco Central do Brasil existe, em lugar nenhum mais do mundo existe, é a maior pepita de ouro. Nós temos uma sala de ouro no Museu de Valores do Banco Central, e lá está essa pepita. Quem vier a Brasília não pode deixar de visitar o museu. O Banco Central também tem uma coleção enorme de obras, de arte. Nós temos mais de 100 mil peças. E o Banco Central constantemente tem exposição. Está o cidadão que desejar visitar e conhecer essas obras de arte, é possível fazer a visita também? É possível. De terça a domingo. Né? Porque em todo o mundo, na segunda-feira, o museu não é aberto. Mas de terça a domingo tem horários para visita e pessoas especializadas para explicar. E a pessoa que vem visitar o Museu de Valores ainda leva algum brinde, alguma coisa de lembrança sobre o dinheiro. Mas eu vou deixar a pessoa vir aqui visitar para saber qual é esse brinde. Feltrin, muito obrigado. Eu quero agradecer a sua pessoa, uma pessoa tão ocupada, exerce uma função de tamanha responsabilidade no cenário nacional, trabalhando aqui em Brasília, no Banco Central do Brasil, receber a nossa equipe e, com esse jeito tão simpático, poder transmitir essas informações tão importantes para a população. Muito obrigado. O agradecimento a toda a sua equipe que nos recebeu e nos deu a alegria de estar aqui com vocês. Eu quero, mais uma vez, agradecer a sua companhia. E eu quero mais uma vez lhe convidar a acompanhar o programa Saldo Extra. Nós sempre temos pessoas novas nos acompanhando, talvez seja o seu caso. Se você não conhece ainda os nossos programas, você deseja assistir os programas passados, entre lá no nosso blog, novotempo.com/saldoextra e deixe lá sua mensagem também. Muito obrigado pela sua companhia,
Foi uma honra ter a sua audiência mais uma vez e nos vemos na próxima semana. Até lá.